Eu nem vou mudar a apresentação, eu peço desculpas pela minha voz, eu não estou conseguindo falar direito, mas eu acho que os principais pontos todos foram tratados, tem várias coisas que daria para conversar, mas os principais dois pontos, assim, os macro pontos de regulamentação são a geração do CBio. Ele é processado dentro da ANP, que é isso que a Aurélio falou, que é uma conversa entre o desenvolvimento da tecnologia para fazer esse processamento para geração, como é que isso se comunica com os bancos para fazer. Eu acho que essa é a parte importante. E aí nessa ligação, como é que é a classificação que a regulação do Banco Central vai dar para esse, eu já chamo logo de ativo financeiro, Mário Sérgio, para não dar chance para alguém falar que é alguma outra coisa diferente. Então, se aí o que o Mário Sérgio está contando, quando a gente vai ver no Renova Bio, e os meninos que participaram da construção sabem que assim, é uma pedrinha de tamanho, mas agora o castelo está grande. Então são muitas coisas e muitos detalhes. Mas essas duas coisas hoje são questões de risco do Renova Bio. O funcionamento para emissão, que é um serviço que o SERPRO tem que prestar, e uma classificação do ativo financeiro, que é Banco Central. Eu não acho que seja o crime do universo a gente não conseguir regulamentar como ativo financeiro para 2020, porque isso pode acontecer a qualquer tempo. A gente pode regulamentar isso posteriormente. Mas o que o Mário Sérgio está mandando a mensagem que é o seguinte: se não for ativo financeiro, ele tem menor atratividade para o mercado financeiro. Então os bancos vão se interessar menos em fomentar isso e incorporar numa carteira. E a outra coisa que a gente sabe o Renova Bio é um programa muito complexo. E qualquer política pública que detém essa complexidade demora um tempo para se maturar. E que está no relatório que a Febraban preparou. Provavelmente o Renova Bio não espere grandes modificações em 2020 exatamente. Ela é uma construção lenta e estruturada que cria um novo mercado, que cria um novo ativo financeiro que remunera a externalidade. Acho que essa é uma coisa. Sobre as metas, sobre o conjunto de regulamentações do MME, tá no meu cronograma de atividade lá. Em junho eu termino, 30 de junho desse mês, eu termino todas as regulamentações que o MME tem que fazer. Então o CNPE vai fazer uma reunião, o ministro estava aqui, ontem a gente conversou, o ministro Bento é um ganho para o Renova Bio. Ele senta, Aurélio, com a gente, senta comigo, com o Mário, 3 horas, 4 horas, para a gente ensinar cada passinho do Renova Bio, que não é simples. E ele sabe, então ele compra a ideia. Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Então, ele vai levar para o CNPE as metas de descarbonização, e as metas são duas coisas. Ela joga o ano 2028 para um ano a mais, que são 10 anos, e ela fixa o ponto da meta para o ano 2020. Mas no primeiro ano tem um problema. O Felipe mostrou um pedaço da lei, que está certo no seu sentido, mas no final da lei fala o seguinte: essa lei começa a validade desse programa começa 2 anos, quando você soma todos os números, 2 anos depois dela ser publicada. E ela foi publicada 24 de dezembro de 2017. Então significa que o Renova Bio teria que ter metas legais para 2019, sem o programa estar pronto. Então a gente mandou metas em 2019. Então tem 6 dias, um dia depois do Natal, 3 dias que o distribuidor já seria obrigado por lei. Só que a gente está pegando esse ano e transformando. Essas metas são insignificantes, porque são 1 em 360 dias. Aí a gente juntou essas metas e jogou para o ano seguinte. Isso sai na resolução do CNPE explicando qual que é essa função, a variação do centro da meta. Essa é uma coisa. A outra coisa é que esse ano a gente foi surpreendido na estrutura de funcionamento do Renova Bio, tem um comitê do Renova Bio. Esse comitê ouve em diferentes entidades do governo para ver qual que é essa definição da meta. E o governo extinguiu todos os comitês. Não sei se vocês viram isso na imprensa. E o comitê do Renova Bio foi cortado. Então a gente correu para recriar o comitê do Renova Bio. E provavelmente no final desse mês o comitê é recriado e aí a gente edita o último decreto. E como a gente teve que recriar o comitê do Renova Bio,
até porque ministérios, por exemplo, que faziam parte do comitê, como planejamento, indústria e comércio, não existem mais, foram fundidos com a economia. Então a gente teve que reestruturar o novo comitê do RenovaBio e definiu algumas regras que são as únicas necessárias para a regulamentação. Aí tem uma coisa, Miguel, mas e a regulamentação do ativo financeiro? Não é com a MME, quem vai fazer é Banco Central, Conselho Nacional de Política Econômica. Eles que vão regulamentar essa parte. E financeiro é uma parte hiper complexa, porque não tem só um conjunto de regulamentações que são setor público, mas tem procedimentos de negociação em bolsa. Eu lembro muito uma discussão aqui de gente que falava assim, e se o Jorge Soros comprar todos os CBIOS? Não. Esse pessoal do mercado financeiro de banco, eles já sabem isso, lidar com esse problema há muito tempo. Tem um trigger de negociação e o RenovaBio está incorporando esses conhecimentos para proteção, que não haja uma especulação em cima do CBIO, além da especulação que seja saudável. Então isso tem um conjunto de detalhamentos de regulação. Mas a gente não vai ter mais nenhum decreto, não vai ter mais nenhuma portaria do MME. As regulamentações que estão acontecendo. E aí eu estava pensando, Aurélio, o RenovaBio é igual... Então eu falei assim, o pai do RenovaBio, o Gusto tem um montão de pai. Eu estou pensando que estou mais para a mãe do RenovaBio. Eu sou a mãe do RenovaBio e o RenovaBio é uma mulher. Teve ela, a gente teve uma menina e eu adoro essa menina. Ela cresceu com todas as complexidades que uma menina tem. Ela começou a namorar. Uns caras não namoravam muito bem, outros namoravam melhor. Eu, como mãe, estou querendo que ela case bem. Eu acho que ela encontrou o marido perfeito e nós estamos entregando no casamento. O RenovaBio, eu estou entregando a minha filha. Eu, mãe do RenovaBio, estou entregando a minha filha para a ANP. E a ANP que cuida, porque exatamente esse é o papel de formulação. O nosso papel de política pública é desenhar, fazer essa estrutura que está aí, esse conjunto. Mas o conjunto de regulamentação do setor de biocombustíveis é da Agência Nacional de Petróleo. Então, é esse trabalho para fazer. Sobre as emissões de CBIOS antecipados, eu tenho uma posição, a gente é amigo, não só companheiro de trabalho, mas a gente é amigo e conversa sobre para fazer. Eu acho que minha filha está casando bem. E é esse o conjunto de regulamentos agora que precisam ser feitos, são muitos regulamentos da ANP. E eu vou falar, eu já trabalhei em várias áreas do setor público, a ANP é um conjunto de craques em regulação. Eles sabem a vírgula que muda, a gente sempre ouve eles, às vezes a gente duvida de alguma coisa, ou a gente briga para fazer, mas eles... Eu não sei se isso aconteceu especificamente para biocombustíveis, mas no conjunto de funcionários da ANP, muitos dos funcionários que trabalhavam lá com petróleo ou plataforma pediram. Eu queria ser transferido para esse esquema do RenovaBio. Então, o grupo do RenovaBio na ANP não é só que eles são craques, eles são apaixonados pelo trabalho. Então eles viram que tem uma coisa que tem significado. Então eles gostam. O RenovaBio hoje anda tranquilo, porque você tem funcionários públicos, independente de ordem, de mandar ou de política, compraram a ação do RenovaBio com um projeto de país, como um projeto de contribuir para o bem-estar da população. E um funcionário público não trabalha só pelo salário. Esse negócio, trabalhar por uma coisa que tenha sentido, vale muito mais do que o salário para o funcionário público médio. Então, eu acho que a gente está super tranquilo. Minha filha casou bem, ela vai viver. Estou esperando os derivativos do CBIO para fazer como é que isso vai acontecer no futuro. Ela namorou com outros e a gente acabou com a ANP. Eu acho que o conjunto de regulamentações que agora deve fazer para funcionar deve sair as metas individuais, né, até mês que vem, né, que deve sair o total, deve sair uma regra, depois de fechar dessa regra do SERPRO, como é que vai funcionar a regra para o
uma resolução da ANP, eu não sei como é que é, mas como é que vai funcionar, ou como é que entrega a nota para quem, como é que a nota é feita, como é que é o sistema do SERP, porque hoje não dá para fazer direito, porque a gente tem que ver as ligações do sistema, e quando terminar esse sistema, e como é que esse sistema é oferecido para o banco, porque o banco é escriturador. Então, o banco precisa escriturar. Então, qual que é a ligação desse sistema com um sistema disponíveis para o banco, que dê segurança para o banco e o banco escriture. Importância da entrada dos bancos. Primeiro que quando a gente começou a procurar, e a gente fez uma articulação grande, até pedimos o estudo para a B3, para a Ambima e para a Febraban, e ficava lá, ai meu Deus, a Febraban não vai entregar o estudo, né? Eu ficava lá com o Mário Sérgio, e o negócio está vencendo, e para fazer o estudo da Febraban vale a pena ver. Eu acho que a gente partilha de todas as coisas. E não acho que essa regulamentação é fácil. É porque o Felipe está falando, viu, se eu soubesse o negócio do lastro, porque a gente estava sendo entrevistado nesse estudo que a Febraban, o Mário Sérgio estava junto. E eu e o Felipe começamos a brigar na mesa. E eu falei, e o copo? Quem certifica isso aqui para fazer? Na hora que a gente estava decidindo se era para fazer, porque não só agora você é certificador, mas naquela época você prestava um serviço de consultoria para a construção da Febraban. O estudo da Febraban é muito bem feito. A equipe que a Febraban montou com o Instituto Escolhas são de pessoas excepcionais. Vide a apresentação do Felipe, mas não só do Felipe, de todos os outros. Então, em cada ponto eles estavam certos. Tanto é que a gente atrasou 6 meses de uma regulamentação, ativo financeiro. Se a gente tivesse seguido como eu queria, lá no meio, como a Febraban queria, que fosse ativo financeiro em novembro do ano passado, a gente estava com a vida tranquila. Mas o que não está mostrado aqui, no relatório ele fala assim, ó, se for ativo financeiro, paga tanto de imposto. Mas se for valor mobiliário, paga muito menos imposto. Aí os usineiros, que adoram pagar imposto, fizeram um lobby tremendo para paralisar a regulamentação como ativo financeiro. E foram lá em cima, eu falei, vai lá falar com os bancos. Vocês acham que se o usineiro é forte, vai falar com o banco lá, para ver se o Mário Sérgio muda de opinião. Aí isso atrasou durante 6 meses um conjunto de pressão para não regulamentar do jeito que a gente queria. Então, se houver algum atraso do RenovaBio nessa parte de regulamentação, é uma regulamentação que os próprios produtores de biocombustíveis criaram. Eu acho que tem que jogar claro para os erros conjuntos não serem. E várias vezes a gente conversou, vocês estão errados. Agora mudou tudo, todo mundo sacou que é ativo financeiro, mas aí o Banco Central já pensou assim, vou colocar como commodity. Por que o Banco Central quer como commodity? Porque commodity aí não precisa do RenovaBio, não precisa fazer mais nada. O RenovaBio já funciona, precisa da regulamentação do sistema do SERP, a regulamentação da ANP. Aí ele não precisa regulamentar, não precisa fazer nada, eu posso tradear ele na B3 de um jeito mais simples. Qual que é o problema disso? Quando o Mário Sérgio está falando fungibilidade, todo mundo sacou o que é fungibilidade? Viu? Quem sacou o que era fungibilidade? Aí, uns dois, eu sabia, é coisa de banco isso aí. Que ele está falando assim, ele não acredita. Se for commodity, eu não acredito. Se for ativo financeiro, eu acredito. A resposta é essa. E se o banco não registrar que ele é ativo financeiro, os bancos que vão abrir a possibilidade de da criação posterior de um mercado de CBIO, não acreditam. Então, a gente teria a opção de começar como commodity e depois tentar a estruturação dele como um ativo financeiro. E a outra coisa é o conjunto de participações que tem. Negociar com o Banco Central, com o Febraban e Ambima, muitas vezes a gente tem um problema de comunicação na regulamentação. Que é isso, o entendimento do lastro. Eu tentando explicar, eu estava puto, porque, Felipe, você não está entendendo, e ele é inteligente. Não, esse negócio do lastro, esse para fazer. Então você conta uma história 1000 vezes, e 99 vai cada um entender uma. E na regulamentação tem isso, uma vírgula, uma resolução que mudou, um artigo que você tem que revogar da resolução número 5 agora na nova, pode mudar a percepção do que vai acontecer com o futuro. E eu sou obrigado por lei de revogar aquele artigo.
ou revogar aquela resolução, porque tem um novo decreto que faz. Então são muitos detalhes que, se você é ótimo o palanque, porque você faz uma generalização da execução, mas é tão difícil como entender as equações espaciais do seu paper. Então eu li a primeira vez, achei legal. Estou lendo pela 8ª vez, ainda não passei da segunda equação. Então a regulamentação é cheio de coisinhas e que viram armadilhas, que se acumulam e que depois não tem jeito de voltar. Uma vez que você edita um decreto, ferrou. Uma vez que você passa uma lei, para recorrigir aquela lei é super difícil. E a lei muda lá na hora. Eu estava brincando outro dia que a gente estava aprovando a lei na regulamentação e brigando para... O Gussi estava aqui, sobe alguém no palanque, um deputado, não sei se ele foi reeleito, e fala... esse é o entendimento das histórias. A gente sentou com cada deputado para contar. E o cara falou, que é esse negócio de descarbonização? É um absurdo isso. Eu pensei que ele ia fazer um discurso que não existia aquecimento global. Nós temos que acabar com o carbono no planeta Terra. Eu queria propor um artigo 5, que era acabar com o carbono no planeta Terra. E isso quase entra na lei. Então é um conjunto muito tênue entre ajustar o que é possível, e um deputado federal sabe, pode muito. Inclusive colocar numa lei que a meta do Brasil é acabar com os átomos de carbono. Então, ainda bem que essa parte a gente conseguiu evitar e não passou. Mas eu acho que a história é: minha filha está bem casada, está na mão bem, trate-a bem a ANP. Não o indivíduo ANP, não o indivíduo Aurélio, CO, Dani, não as pessoas, mas a instituição. Que eu acho que isso está... Eu acho que o grande ganho do RenovaBio é a gente ter ganhado, o RenovaBio ter conquistado a ANP. Ela vai ser um bom marido para minha filha.